Pessoas, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 17 horas, dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Se você é novo aqui, se você é nova aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o momento de você se inscrever no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha para mais transportadores, para mais embarcadores conhecerem esse programa. A gente está indo aí para casa de 3 anos de podcast e a gente tem sempre como missão trazer assuntos relevantes, oferecer soluções. E aquela famosa ver se funciona de fato. E a gente traz o tema hoje, profissional digital. Funciona ou é mais uma dor de cabeça para os empresários do transporte? Antes de apresentar meus convidados, eu quero fazer aquele agradecimento de fé para os nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Falando em momento difícil, a gente sabe que contratação de motorista é uma tarefa bem difícil, desafiadora. E o empresário cada vez mais assoberbado, com muitas demandas, às vezes acaba não conseguindo contratar aquele profissional adequado ou até mesmo aquele profissional que vai vestir a camisa, que vai entregar aquilo que ele precisa na ponta. E, além de tudo isso, às vezes um passivo trabalhista. Então vem essa nova modalidade como profissional digital. Mas aí a minha pergunta é, será que funciona? E para responder essa pergunta, eu trouxe o time da PX. Aqui na minha frente, seja muito bem-vindo, Thiago Alan. Obrigado. Pô, obrigado, é um prazer estar aqui, Maria, é um prazer estar aí com a audiência. Estamos aqui para responder a pergunta. Já vou sintetizar, encurtar. Não, ainda não, que eu vou te apresentar. Por favor. Thiago Alan, ele que é formado em contabilidade pela Uniaselv. Ele fez especialização no exterior, ele tem MBA executivo em finanças pela FGV e ele é o CGO da Motorista PX, onde ele lidera a estratégia de crescimento e desenvolvimento da empresa. Com uma carreira marcada por inovação e excelência, Thiago tem uma abordagem estratégica e ele é orientado a dados para impulsionar o crescimento e a expansão da empresa. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Daqui a pouco eu deixo você responder. Tá bom, obrigado. E aqui na minha diagonal eu tenho o Michel Bezerra. Cara, o Michel, a gente, antes de ter podcast, a gente já se conheceu fazendo live, falando sobre direito ambiental, pandemia, todo mundo preso dentro de casa. Então, estou muito feliz que você está aqui, obrigada pela tua presença, fico muito honrada que você está aqui. Obrigadão. Imagina, mais uma vez aqui, mais um episódio para a gente poder falar contigo. É um prazer imenso estar para a gente poder tratar esse tema e diversos outros que eu acho que trazem uma dúvida para o transportador e ter pelo menos uma orientação. Acho que o seu canal é o melhor dispositivo para a gente poder esclarecer e trazer à tona aí o que é o profissional digital. O que é? O que é o profissional digital? Michel Bezerra, ele é formado em gestão comercial com certificação avançada em Insurtex. Atua desde 2006 nas áreas de gerenciamento de risco e seguro de transportes. Ele é vencedor da Maratona da Inovação da Aceleradora Oxigênio em 2017. Cara, ele atua por mais de 15 anos como especialista em GR, em carteiras de seguro de transportes, em seguradoras como Porto Seguro, Mitsui, Grupo HDI. Liderou projetos em Longtex e em Insurtex entre 2019 e 2024, desenvolvendo produtos para a área de GR, logística e soluções de seguros digitais, sendo pioneiro na criação de soluções em segurança para marketplace de fretes. Professor convidado da ANS, lecionou também na Universidade Ítalo Brasileiro e Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo. E atualmente ele exerce o papel de diretor de riscos na PX Center, responsável por áreas como gestão de crise, sinistros e antifraude. Então, meus amigos, eu tô com 2 feras aqui e os caras têm muita bagagem, muita história para contar. E eles vão falar pra gente se de fato o profissional digital vem para ajudar ou vai ser mais uma dor de cabeça.
Contem pra mim, eu acho que a gente faz assim, muito breve, o que é a PX? Tá. Pra depois a gente falar o que é esse profissional digital. É de comer, é de beber, o que a gente faz com isso? Bora? Bora. Vamos lá, a PX. A PX ela nasce com o propósito de devolver o brilho para a profissão de motorista digital, tá? De motoristas. A gente digitalizou a profissão pro motorista. Então ele baixa o aplicativo e coloca todos os dados dele lá dentro. Ele vai passar por uma esteira de qualificação, certo? E ele vai escolher aonde ele quer prestar o serviço. Para o transportador, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora ao contrário. Ele faz um cadastro na plataforma, no computador, e ele vai colocar os profissionais que ele deseja ter dirigindo os caminhões dele. Então, todos os profissionais que estão dentro da PX, eles não possuem caminhão. O caminhão é da transportadora, a carga é da transportadora, a rota é da transportadora, o SSMA é todo da transportadora, é tudo da transportadora. Os motoristas, então, eles se vinculam nesses contratos dentro da plataforma, e agora a transportadora vai escolher aquele que mais serve para ele, entre experiências, certificações, localidades e tudo mais. Para a transportadora, o que ela ganha, o que ela gera de valor? Agilidade, ela consegue encontrar um profissional que ela deseja em menos de 48 horas. E para o motorista, ele, além de ganhar mais, ele escolhe quando e aonde que trabalha. Tá? Então, é bom para os dois lados. É uma negociação ganha-ganha. É um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Então, PX fica aqui no meio e regula entre o transportador que só ganha e o motorista que só ganha também. Isso, não, sintetizou perfeitamente. Pra mim foi ótimo. Foi incrível. O que é a PX? E aí você vem, a gente vem para trazer a resposta do que é esse profissional digital, né? Isso. Como é que funciona na prática esse profissional digital? Boa. O importante é a gente fazer uma diferença primeiro sobre o que é uma plataforma digital, que é muito conhecida talvez no mercado, seja da transportadora, até mesmo dentro de um cenário securitário, né, quando a gente fala de plataforma digital e o profissional digital. A plataforma digital hoje ela é normalmente quem faz uma mediação em marketplace de fretes. Ela faz essa mediação com a logística. E ela atende uma classe específica de profissionais, como os motoristas táxis, agenciando realmente oportunidade de emprego para quem possui o próprio caminhão. Perfeito. Quando a gente fala de profissionais digitais, eu já estou indo para uma modalidade onde a gente tem o profissional distribuindo a mão de obra dele para transportadoras e embarcadores de forma digital. E dentro desse modelo, uma coisa que eu sempre tratei como segurador, que o meio digital ele não é um problema. É a forma como você utiliza o meio digital que pode te gerar riscos. Hoje, à frente do time de riscos da PX, a gente enxerga que todo o processo de aquisição, o processo de qualificação, entrada desse profissional, ele tem uma esteira diferente de quando você faz uma contratação de qualquer tipo de serviço pelo celular. Normalmente, algumas esteiras que a gente conhece, que são muito fáceis da gente acessar como consumidor, você não sabe exatamente quem está vendendo, você não sabe exatamente quem está comprando, então você fica um pouco refém às vezes dessa negociação e você descobre que você não olhou os comentários de forma correta, você não olhou a reputação de forma correta e aí você pode acabar caindo em uma armadilha. Quando a gente fala do profissional digital, que é o profissional que a PX ela se dispôs a oferecer para o mercado, ele passa por um processo diferente de avaliação. Então hoje a gente tem desde a aquisição de documentos básicos, que a gente faz uma análise desse profissional, a gente faz um processo de ligação para as experiências profissionais de cada um desses usuários, né, que são os motoristas e os ajudantes, e a gente tem certeza da experiência dele, a gente tem certeza de qual empresa ele realmente atuou pelo período que ele informou que atuou. A gente faz uma avaliação prévia desse profissional. Então a gente consegue avaliar se ele realmente é ele, a gente consegue avaliar algumas questões de pendências ligadas a essa pessoa, né? O mercado securitário chama um pouco de análise de perfil, então a gente tem uma avaliação inicial feita por uma empresa de mercado, que ela faz para nós essa avaliação e a gente tem uma certeza inicial, né, dentro dessa esteira, de uma pré-qualificação que fica com uma aptidão melhor para cada operação logística. Além disso, a gente oferece também para esse profissional
cursos obrigatórios, que é o início dele, para ele poder saber como ele tem que se comportar no transportador, quais são as noções básicas que ele precisa ter de direção defensiva, direção econômica, mecânica básica. Quando a gente fala de profissional digital, a gente está falando hoje de vários critérios que ele precisaria atender inicialmente até ele chegar ao transportador. Então, o profissional digital é uma nomenclatura, um termo muito novo. E a gente percebe que, às vezes, o problema ele não está ligado ao mundo digital, mas sim à forma como ele é usado. E a PX ela tenta resolver boa parte desse problema, né, que é como você faz a captação. Então a gente acaba trazendo uma esteira muito segura, uma esteira com critérios mínimos de segurança, para que a gente consiga oferecer esse profissional na ponta ao transportador que tem a necessidade de fazer posteriormente toda a checagem dentro do processo dele, normalmente como ele já faz hoje, mas ele sabe que alguém já fez isso antes. Assim, não descartando toda essa parte de segurança, mas a PX ela também leva em consideração os aspectos básicos, por exemplo, de renda mínima. Então, todo mundo que está ali dentro da plataforma, os profissionais, eles recebem muito a mais do que quando fosse colocar lá num piso salarial da categoria, porque todos eles são prestadores de serviço. Nesta verificação que a gente faz, em um dos passos lá, é feita a verificação fiscal desse profissional, então todos eles são MEIs, tem um KNAI específico para poder estar fazendo a prestação de serviço, tem um capital social mínimo que ele tem que apresentar, ele tem que estar com a sua contribuição em dia, tem que estar ativo, apto para emitir nota fiscal e tudo mais. Porque dentro dessa modalidade da PX, que a gente está aqui sempre aderente a todas as normas impostas sobre as novas formas de trabalho, o profissional digital aqui dentro da PX, o que ele faz? Quando uma transportadora escolhe um motorista, na realidade o que a gente faz dentro do sistema, como se fosse um grande cartório lá, a gente registra um contrato entre a transportadora, o motorista, é um contrato civil, então, aqui vem a PJ do motorista, porque todos eles vão ter uma empresa, declarando ele como o prestador de serviço, e a PX. A empresa, então, ela pega e paga a PX, né? A PX, então, vai recolher os impostos, emite a nota fiscal para a transportadora, e depois a PX vai executar, né, com esse contrato aqui, a PX vai pagar este prestador de serviço diariamente conforme ele vai trabalhando. Então, a relação jurídica que há entre os agentes aqui é uma relação civil, tá? Entre a empresa do motorista e a empresa do transportador, a tomadora do serviço, e a PX como reguladora lá nos nossos termos de uso. Então, um dos pilares aqui que é a onerosidade, a PX faz esse pagamento, se preocupa com o mínimo, né? Entre outras seguranças, como seguro de vida que a PX presta para todos os prestadores de serviço que tiverem no período do contrato, tem um como e um quando. Por exemplo, nesse contrato, a transportadora ela precisa fazer a declaração de tudo aquilo que ela vai cobrar do prestador de serviço. Então, uma utilização de EPI, se, por exemplo, a pista estiver molhada, ele só pode dirigir a 60 por hora, conforme manda o SSMA da transportadora. Tudo isso ela vai colocando neste contrato. A gente, para quem tem a oportunidade de entrar lá na plataforma, a gente já fez uma super simplificação de todo o processo, com estrelinhas e botõezinhos lá. Mas ela coloca estas regras, certo? Para a questão do pilar da subordinação. Então, tudo que está lá escrito, a transportadora pode exigir do profissional, afinal de contas ele precisa ler e estar de acordo, né, quando ele faz a candidatura. Não é pessoal, porque na realidade quando a transportadora lança este contrato na plataforma, qualquer prestador de serviço lá que esteja habilitado nas características que a transportadora quer possa se candidatar. Então, o prestador de serviço escolhe aquele contrato, numa relação, numa lista, é de fato uma lista, ele vê lá 10, 20, ele pode se candidatar em vários contratos ao mesmo tempo, para ficar esperando ser escolhido. Então não é pessoal, essa daqui não é uma relação pessoal, certo? E a questão da habitualidade, o sistema faz um controle, né? A gente restringe a questão do contrato não poder ter mais de 45 dias na hora do lançamento, mas caso o motorista esteja de acordo e caso o transportador também esteja de acordo, este contrato ele pode ter um
um prazo maior. O transportador... Prorrogação, né? O transportador pode ir lá e lançar um outro contrato, o motorista pode aceitar de novo, ninguém pode obrigar ele a estar trabalhando, e também não há penalidades caso ele não queira. Então ele é livre, né, essa questão da habitualidade. Falando juridiquês aqui, eu acabei explicando os 4 pilares do vínculo trabalhista. Os fundadores, um dos fundadores ali, além de motorista de caminhão, ele é advogado, né, na especialidade trabalhista. Eles montaram a plataforma, então o André Oliveira e o Jeffrey Patch, eles montaram essa plataforma, certo? Pensando em como estar aderente a todas as regras das novas formas de trabalho. Então eles criam este profissional digital aderindo todas as regras e quebrando os 4 pilares do vínculo ao mesmo tempo. E isso é importante falar, que ele acaba sendo uma segurança ao transportador também, né? Que a gente está falando sobre a questão do vínculo direto dele com a contratação do serviço. Mas o profissional digital, né, ele tem vários critérios. Então, o que é importante a gente frisar, que quando a gente vem para essa seara, né, do que é digital, a gente ampara o transportador, a gente ampara também a transportadora em relação a como fazer essa captação, e já trazendo vários recursos que a própria PX disponibiliza, que geram essa proteção para ele no final. Ele não precisa se preocupar em fazer todo esse processo, né, direto na transportadora. Ele tem os processos internos de segurança, validações, principalmente com a pólice de seguro dele. Todo esse processo ainda é da transportadora, né? Não é uma responsabilidade direta da PX ou do prestador, mas se mantém com o transportador, com a transportadora. E a gente faz uma parte do processo de captação que seria seguro caso ele fosse tocar isso independente. Então ele tem na plataforma uma facilidade, ele tem um meio seguro que acaba trazendo mais eficiência operacional para ele e trazendo principalmente o que ele precisa, né, que é o profissional na ponta, sendo ele motorista ou ajudante também. Deixa eu entender, quais seriam de fato as principais vantagens para o motorista que se torna parceiro PX? Ele tem oportunidade de crescimento? Como é que funciona isso? Tem. Vamos falar desse lado do motorista primeiro. Tá, vamos lá. As preocupações aqui da PX é em devolver de fato o brilho para a profissão. A gente está aqui com uma escassez de mão de obra qualificada. O empresário aí do setor de transporte, ele está vivendo essa escassez hoje, está faltando essa mão de obra. A idade média do profissional é de 54 anos. Então, eu vou listar aqui 3 ganhos, tá, para o motorista. O primeiro deles, além de aumentar a renda, o que traz esse apetite, então a gente está devolvendo aos transportadores muitos motoristas que eles acabaram, né, que a gente acabou perdendo para outras plataformas de transporte aí, públicas no caso, ao longo aí dos últimos 10 anos. Então a gente está devolvendo esse pessoal que optou em trabalhar com o carro próprio e quer voltar a dirigir, porque ele não precisa do caminhão. A próxima questão ao motorista é essa questão de estar numa relação onde que se ele não gostar, ele pode sair e procurar uma outra. Então, tem autoavaliação, o transportador avalia o motorista, mas o motorista também avalia as tratativas do transportador, certo? E a terceira, vamos dizer assim, o terceiro ganho, tirando essa liberdade, é ele estar junto com a família dele. Então, a gente quer levar essa qualidade de vida para o motorista. Então, a gente tem até algumas pesquisas aí que estão acontecendo junto com órgãos públicos para comprovar cientificamente que o motorista aqui, ele também, de fato, está com uma qualidade de vida muito melhor do que a qualidade de vida normal. Eu diria que esses são os ganhos para os motoristas. Inclusive, uma das nossas preocupações genuínas, não só com os transportadores, mas com os motoristas, com o ganho da escala. A gente é uma empresa que cresce muito rápido, né? Rapidamente, assim, para ter uma ideia de escala, a gente é uma das empresas que mais cresce no país. Agora somos uma das 100 maiores empresas aqui em Santa Catarina. E antes de acontecer, vamos dizer assim, fraudes ou coisas do gênero na plataforma, a gente vai no mercado, né, e procura, eu não vou dizer o melhor e tal, mas, cara, um dos melhores nomes, né,
para fazer parte da empresa, que vem o Michel, né, aqui, Sim, essa pessoa aqui. Mas não é nessa escala toda. A gente traz o profissional pela preocupação e pela construção e melhorar os nossos processos para assegurar eles também de outras coisas das quais até às vezes nem eles nem a gente ainda descobriu. Então o Michel vem ali para dar essa robustez em outros itens para a gente apresentar ainda... Sob uma outra perspectiva também. Uma outra perspectiva, exato. Perfeito. Os motoristas que atuam na PX, eles precisam ter algum tipo de qualificação específica? Como é que vocês garantem que eles estão preparados para entregar o que o empresário precisa? Hoje ele tem a comprovação em experiência, né? Então hoje ele precisa ter uma experiência, né, com o transporte de veículos pesados. A categoria da CNH dele tem que ser compatível com os tipos de contratos que são lançados. E a gente exige do motorista, para cada contrato, alguns cursos específicos obrigatórios, né? Como cursos, por exemplo, do MOP ou alguns NRs. Não necessariamente ele tem que ter todos esses cursos para poder ingressar na plataforma, mas alguns contratos exigem, por conta do tipo de carga que ele precisa carregar, e essa comprovação ela acontece no momento de aquisição. No momento de entrada dele na plataforma, ele já apresenta os certificados, a gente avalia e certifica realmente que ele teve essas emissões. E ele verídicos? São verídicos, a gente avalia todos eles e aí sim ele ingressa na plataforma para poder ter acesso a todos os contratos disponíveis. Alguns contratos exigem algumas especificações em experiência em implementos. Então, alguns motoristas, quando eles falam, eu sou um motorista que tem experiência em bitrem, em carreta, no implemento câmara fria, a gente avalia com as transportadoras que ele informou que ele trabalhou com os implementos, se realmente ele teve experiência com aqueles implementos, e aí isso fica vinculado no cadastro dele. Então, tudo aquilo que o transportador hoje ele vê no perfil do motorista foi pré-avaliado já pelo nosso time, no momento de cadastro, que é uma área que a gente tem dentro da nossa esteira, né, de entrada, e a gente garante que ele realmente tem aquela experiência. Então, não é necessário que ele tenha todos os cursos, mas para alguns contratos que são obrigatórios, ele vai precisar apresentar. E hoje a PX tem dentro de casa, né, um dos nossos pilares de produtos é a academia, onde alguns cursos ele pode fazer de forma gratuita. Então a gente disponibiliza para ele, né, para o próprio motorista conseguir se qualificar a qualquer momento. E algumas transportadoras que são nossas clientes, elas solicitam muitas vezes, dependendo da necessidade que ela tenha, uma construção de um curso específico para a operação dela, onde a gente vai com o nosso time. A gente tem um time de videomakers, um time de roteiristas que transformam toda a questão técnica na própria transportadora sobre a necessidade dele. Ele é transformado em aula e depois transformado em vídeo, né? Então é um trabalho gigantesco que o time de academia faz. E aí aquela transportadora passa a ter um curso específico dela. Esse curso ele pode ser feito pelo motorista como uma integração, por exemplo. E antes mesmo dele ser selecionado, ele pode fazer esse curso, ele passa por uma prova. São cursos onde ele não consegue pular o conteúdo, então ele precisa realmente avaliar cada fim de cada módulo, ele tem uma avaliação, tem uma nota mínima e no fim ele tem um certificado. E o transportador ele pode selecionar todo mundo que já tem esse curso e ele pode selecionar motoristas que tenham cursos com o tempo mínimo que ele fez. Esse curso eu só quero motoristas que tenham feito nos últimos 3 meses. Então ele pode refazer o curso para ele poder ficar apto novamente para o contrato. Então não necessariamente ele tem cursos obrigatórios que ele precisa apresentar, mas ele consegue se qualificando conforme ele está na plataforma. Uma das coisas aqui também importante colocar desse profissional digital dentro da plataforma da PX é que alguns itens do cadastro desse motorista, para ele ser qualificado, eles têm uma recência de verificação mensal. Outras, né, uns históricos que a gente busca em empresas especializadas também no mercado, é refeito de 6 em 6 meses. Né? A cada 180 dias a gente faz essa oxigenação da base para a gente ter sempre uma base verificada. Porque não adianta nada a gente fazer uma verificação e passou 2, 3 anos, muita coisa pode ter acontecido. Sim. E aí, adicionalmente, como a gente tem o processo interno da transportadora, que também é respeitado, vamos imaginar que o motorista ele passou pelo cadastro, ele passou por uma renovação dos dados dele, mas uma semana depois ele acabou não tendo sucesso em um contrato por uma questão com aquela transportadora.
esse caso vem para a nossa área, onde a gente revalida para a gente poder entender o que aconteceu e a gente muitas vezes consegue levar até o motorista qual que é o problema, o que ele precisa fazer para poder reverter e voltar a estar na base. Então, quando a gente fala de verificações, a gente tem um processo, uma rotina de avaliação muito mais rigorosa do que normalmente acontece no mercado num dia a dia comum. Tem um ponto que eu acho que é extremamente importante a gente falar, que pode ser que tenha alguém nos assistindo aqui e se questionando, isso não fere a LGPD? E é extremamente importante a gente falar isso, porque assim, só vai ferir a Lei Geral de Proteção de Dados se o motorista, por exemplo, que quiser participar da plataforma, ele não der o aceite para que vocês consigam. Exatamente. Então, todo mundo que entra na plataforma vai dizer o seguinte, cara, eu quero participar. Então, para participar, eu preciso confirmar e garantir que o que eu estou falando é de fato verídico. Então, não fere em nenhum momento a LGPD. Não. Assim, o nível de compliance da empresa, bom, um dos fundadores, o pilar dele é o direito, né? Então, assim, além dos termos de uso, quando a gente vai fazer a passagem dos dados sensíveis, vamos assim se dizer, do motorista ao transportador, o contrato que é feito dentro da plataforma, aquele contrato civil, ele é assinado em 2 etapas. Uma, pego a assinatura, então, do motorista de um lado que quer prestar esse serviço e daí a do transportador agora, certo? Então, ambos agora têm um contrato um com o outro, né? Firmado um com o outro. Quando acontece este fato, agora a gente descaracteriza alguns dados ali do motorista e o transportador agora passa a ver todos os dados. Então, o motorista pode pegar a CNH, né? Porque ele vai precisar desses dados para passar numa empresa especializada lá do transportador, que está dentro do perfil de risco da pólice dele e tudo mais. Então, quando tem esse contrato assinado, a PX então libera o transportador, o operador lá, um comprovante de residência, o telefone dele, a CNH, ele pega esses dados, passa nessa empresa, verifica e diz, tá ok, a gente já vai ter passado em algumas do nosso lado, né? A gente passa em mais até de uma para entender. E aí o transportador dá o ok definitivo. Diz, pô, não, é de fato o que eu preciso. E aí, com isso, agora o motorista, ele sabe o exato local que ele tem que ir. Isso é importante. Tem outros dispositivos ali de segurança, né? Por exemplo, o motorista nunca sabe a carga, ele não sabe valor, destino. Ele não sabe ele sabe a cidade que ele vai iniciar o trabalho e quantos quilômetros da onde ele fica. Por exemplo, fica a 6 quilômetros, a 10 quilômetros. É aqui em Florianópolis, está a 3 quilômetros de você. Mas quando ele ganha seu correio definitivo, ele só tem um endereço. Até lá ele sabe se é caminhão manual ou automático. A marca do veículo. A marca do veículo, implemento, o ano e quanto que ele vai receber e as condições de trabalho. Se tem que usar IPI, se não tem que usar, quantos dias é o contrato, se é um contrato de 10 dias, de 2 dias, de 15 dias, por exemplo. E é isso as informações. Não estava no nosso roteiro, mas como a gente está falando em tirar a dor de cabeça, né? Se de fato funciona, se é real, eu acho importante a gente citar essa parte de segurança, né? Citar que não está ferindo nenhuma lei, que é uma relação que tem que ser transparente, tem que transmitir segurança, existe credibilidade. Contrato. Exato. Então eu acho super importante citar esses pontos, porque está muito em vogue, né? A LGPD. Então, assim, a gente precisa falar que isso é um ponto que está no radar, que sempre esteve no radar. Então, de novo, não estava no roteiro, mas joguei a bola para nós. E é importante frisar, por exemplo, que numa relação comum fora da plataforma, talvez o motorista enviaria os dados para o transportador através do WhatsApp. E ficaria esse dado onde ele não saberia exatamente onde foi. Né? Então existe um hub onde ele tem certeza onde estão os dados dele e exatamente para quem esses dados foram direcionados a partir do momento em que ele dá o ok. Então, essa relação, pensando, né, na LGPD e em todo o ponto de legalidade do processo, é importante a gente deixar realmente claro, né, que existe essa preocupação do nosso lado.
gerenciadora de risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. E voltamos! Hoje é dia de podcast Dá Uma Segurada. Se você perdeu o primeiro quadro, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá tudo certo. Os programas ficam gravados e você pode voltar no YouTube e assistir desde o começo. E assiste porque a solução que a gente está trazendo hoje é muito incrível.
E aí aquela pergunta, né? Será que o profissional digital é uma dor de cabeça? É mais uma dor de cabeça? Ou ela traz, de fato, solução para os empresários do transporte? E aí eu fiz a seguinte pergunta antes do intervalo, e a gente tomou um pulsar, a gente tomou um energético, né? A gente não ganhava presentes? Não tinha presente pra gente ganhar? Claro. Por favor, não. Em primeira mão a gente trouxe o pulsar, a gente trouxe... Isso. Eu sou que nem criança, não... Aqui, ó. Ai, não, e ainda Aqui, essas coisas bem coloridas, que eu amo. Aqui, ó. Boné. A gente é patrocinador oficial da Copa Truck, da equipe da Você Mercedes. vai mandar uns ingressos pra gente ir na Copa Truck? A gente consegue visibilizar ingresso, assim. Tá gravado, né? Não, a gente Tranquilo. conversa lá com a produção. Você não gagueja não, hein? Fazer promessas assim, tô parecendo nada. Vamos lá. Vem cá, minha produção. Não, é bonito. É lindo, lindo E aqui demais. tem mais, aqui tem aqui, ó. Esse presente aqui é um dos meus favoritos, tá? Ó, gente. Uma necessaire Muito aqui, bom. Aí sim. couro, é muito bonito. É muito bonito. Linda. Isso aí Isso que é pra gente treinar, né, Maria? De boné e Por de... favor, queremos ver. Por favor. A gente vai. Ai, Caneta. gente, eu amo caneta. Ótimo. Eu amo essas coisas, ó. Verdinho. Ai, deixa Esse eu aí- mostrar. Maria, mostra esse daí aqui, ó. Pra gente mostrar essa necessaire bem linda. E tem aqui, né? Pera que eu vou abrir. Só que nem criança, gente, tem que abrir o pacote. Boa. Tá certo. Pra dar sorte. E guardar ainda, né? Você sabe que criança, dependendo da criança, ela guarda o pacote. Isso. E o presente, ela, tipo... A caixa é mais divertida do que o brinquedo. Eu tenho né? fotos, inclusive a gente tá gravando hoje o episódio, é aniversário de 18 anos do meu filho João Vitor. Mamãe te ama, parabéns, meu filho. Parabéns, João. Parabéns, João. É isso aí. E quando ele era bem pequeno, ele ganhou um carro, desses carros que pedala, né? Tipo um Jeep, assim, coisa mais linda, o Jeep. Ele brincou 10 minutos com o Jeep e depois ele entrou pra dentro da caixa. E a caixa virou a nova casa dele. Pra tomar banho e sair de dentro da caixa era... Então, É uma imagina. luta. Exatamente. Olha que coisa mais linda e mais cheia de graça. Pra você tomar o seu pulsar geladinho. Esse copo aí pode até testar, tá? Faz o seguinte. Antes de dormir, enche ele de água, coloca um gelinho, tá? Coloca uns gelos ali dentro dele. Pode dormir, mas tira aquele sono, assim, ó, 8, 10 horas dormindo, que é pra resgatar a energia. De manhã, quando tu acordar, vai ter gelo ainda dentro. Vai estar gelado. Vai ter gelo. Vai ter gelo no copo. Vai que esse copo aí vai estar na nossa loja. Tá, a gente vai ter uma loja da PX. Esse copo vai ser um dos itens que vão estar lá na loja. Não sei se dá pra fazer esse tipo de merchan aqui, mas já fez. Pode ir. Em abril vai estar lá na loja. Dá pra... Vários itens. Vai ter vários itens. O copo, sei lá, eu sou suspeito a dizer, né? Mas... E falando em primeiro, né? Quero contar aqui pra vocês que é o primeiro podcast que recebeu o Pulsar e a gente tá recebendo o copo antes da loja abrir. Quero falar pra vocês que o podcast Dá Uma Segurada é o primeiro podcast no Brasil a fazer compensação de carbono. E bom. É lindo, certificado. Olha só que coisa mais linda. Boa, então parabéns, nós temos um certificado com compensação do podcast Dá Uma Segurada, é o Green Carbon da NDD, que é o nosso novo patrocinador. Olha só. E aí a gente vai deixar aqui. Conquistas, né? Conquistas. Tem que mostrar. Tá certo. O podcast Dá Uma Segurada é um dos podcasts pioneiros. Então, quando a gente começou a fazer isso e a gente insistiu bastante, porque no começo é bem difícil quando a gente começa. E, inclusive, hoje eu peguei e lancei no Instagram se a gente, agora completando 3 anos, encerramos o projeto ou seguimos com o projeto, né? Seguimos em frente com o projeto. Tem que seguir, né, Maria? Votar, não? Já pode votar, não. Tem que continuar. Não, que pergunta, tá ligado? Já pode votar. Mas é toda aquela preocupação de produto, né? De como que as pessoas estão recebendo, qual que é a ideia das pessoas em relação a podcasts ainda. Então a gente jogou de fato isso e ainda a gente tem uma resposta ali que eu fui olhar agora no meio do período das gravações. 100% diz que segue porque tá lindo. Então a gente...
Mas posso falar um outro ponto que eu acho muito importante, voltado a qual segmento. A gente precisa ter esse canal de comunicação para o nosso mercado. Precisa. Né? Então, você consegue mesclar muito bem a questão da logística, do seguro, o posicionamento das mulheres no transporte, que é um espaço que precisa existir, precisa se manter vivo. Então, se tiver que pode votar só uma vez ou pode votar? Várias, por favor. Então é toda assim, né? Tem que continuar, pode. Tem que continuar. Lógico. Muito importante. Legal, obrigado. Parabéns. Vocês, eu fico... Assim, parabéns pelo trabalho. Não é à toa, o trabalho não é só aqui, mas a certificação mostra que é uma preocupação também, não só com o setor logístico, mas com o planeta, vamos assim dizer. Exato. É legal. Exato. Muito bom. É o que a Parabéns. gente vai deixar para os nossos filhos, né? Parabéns. Então a gente tem essa preocupação. PX é uma plataforma de frete, mas antes disso, a gente tem outras perguntas para serem respondidas. O Thiago, ele já dá até uma palpitação nele. Tem Mas que olha segurar só, ele aqui. Tá pulsando aqui já. É isso. A gente falou sobre reciclagem, a gente falou sobre treinamento contínuo para os motoristas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho certeza que as pessoas também querem fazer. Se um motorista comete fraudes, ele tem um comportamento inadequado ou ele gera prejuízo, ele é banido da plataforma? Como que a PX lida com esse tipo de situação? Para não virar bagunça, para não festa da uva, né? Uhum. É uma pergunta muito importante porque a gente, dentro do nosso processo, a gente tem uma rotina de comitês internos e todo desvio do motorista ou da operação de transporte em um contrato ativo conosco, ele vai passar por uma análise direto do time de risco, seja como sinistros, seja com a gestão de multas, seja com uma gestão de crise, né, de algum problema que fugiu do plano. E a gente avalia isso para poder resolver o problema de forma pontual no momento em que ele ocorre e depois ele é selecionado para ir até um comitê da PX, onde a gente tem várias partes da empresa que participam, isso acontece semanalmente. E nesse comitê a gente tem o jurídico, a gente tem a área de riscos, a gente tem a área de GS, que cuida diretamente do transportador, a gente tem a academia, e a gente faz uma avaliação do caso, a gente entende o que ocorreu, quais foram as perdas, quais foram as soluções que a gente trouxe, quais foram os motivos daquilo acontecer, e a gente vem com um veredicto colegiado. Todos nós votamos e decidimos pela continuidade ou não do profissional dentro da plataforma. Óbvio que existem situações que elas são inaceitáveis, mas mesmo assim passam pelo comitê. Situações como direção e alcoolismo, elas não funcionam para o motorista PX. Cartão vermelho. Cartão vermelho, exato. Ele passa pelo comitê para que todas as áreas fiquem cientes, mas ele toma o cartão vermelho por conta disso. Uso de substâncias ilegais também é uma situação que ela é inaceitável, então a gente não tem uma colher de chá para isso. A gente faz avaliações em relação a fraudes que a gente identifique ou pelo menos suspeita delas, a gente avalia e se for constatado também não faz parte do nosso hall de profissionais. O que a gente procura são profissionais qualificados. O transportador confia na PX que quem a gente vai estar oferecendo a ele atenda minimamente a alguns critérios e que ele tenha segurança. Então não faz sentido a gente ainda manter profissionais com esse perfil sendo oferecidos para diversos transportadores. Então o comitê ele existe, ele é religiosamente atendido por todas as áreas semanalmente e a gente avalia pontualmente cada um dos casos. Tem assim, Maria, da analogia do futebol, tem só o aviso, tem o cartão amarelo, certo? E tem também o cartão vermelho. E não fora isso, todo o contrato que ele presta ali dentro da plataforma, no final ele acaba recebendo uma nota, né, uma avaliação. Então, conforme ele está jogando, conforme ele está no campo, ele está recebendo essa nota, ele está recebendo esse feedback do transportador, basicamente em tempo real. Então, terminou um contrato, recebe uma nota. O que isso força o motorista que tiver notas menores, ele deixe de ser escolhido. Da mesma forma, o motorista ele também vai dar essa nota para o transportador, e se o transportador cometer infrações e etc., a mesma esteira que pode penalizar o motorista existe para o lado da transportadora também. Então a gente
consegue equilibrar dessa forma o nosso ecossistema. E tem uma coisa, né? Quando a gente fala de entorpecente, do cara chegar... Já pensou o motorista chegar lá na ponta, entregar uma carga, o cara tá alcoolizado, o cara tá sob efeito de alguma substância? Então, assim, tem coisas que de fato não tem como você ser conivente, né? Eu vou ser condescendente. Não, cara, isso aqui não dá. Tem coisas, por exemplo, como uma direção defensiva, né? Daqui a pouco ele cometeu um erro. E aí, assim, também a gente não tá falando do cara ter cometido um acidente de trânsito e matado pessoas, não é isso. A gente tá falando daqui a pouco ele pegou uma média de velocidade e deu uma, subida. Amigão, vem aqui que a gente vai organizar. E esse é um ponto bem interessante quando a gente fala do profissional digital, e falando do profissional digital da PX, porque todos os contratos que são geridos pela plataforma, eles não são, não existe um match entre as duas pontas de o contrato emitido, e a gente não tem um acompanhamento disso. Na PX todos os contratos ficam à vista. Toda a gestão desse contrato, desse motorista com a transportadora, se mantém conosco e a gente acompanha até o fim desse contrato. Qualquer problema que exista ao longo dessa relação entre as partes, a gente está acompanhando. Em alguns casos, a gente tem transportadores que fornecem os relatórios de rastreamento ou telemetria, a gente avalia os picos de velocidade e, usando a analogia que o Thiago trouxe do futebol, às vezes no cartão amarelo, não é só você pontuar e deixar ele correr o campo. A gente pontua, a gente traz ele para um bate-papo. Para uma pausa. Uma reciclagem. Para um curso direcionado sobre o erro que ele cometeu e a gente volta a acompanhar ele jogando. E ele precisa entender que o nosso processo de academia, dos cursos, ela é a favor dele. Não faz muito sentido a gente falar sobre o brilho da profissão e a gente trazer os motoristas para o jogo se a qualquer desvio dele, que ele tenha, que não seja um risco extremo à operação, que ele não consiga trabalhar mais ou que ele não consiga pegar mais contratos. A gente está ao lado dele para poder trazer ele de volta para o jogo. Ele tomou uma nota ruim no fim de um contrato, vamos ver o porquê e vamos ajudar ele a tomar uma nota boa no próximo. E ele sempre se manter no nível de excelência. Ser parceiro de verdade do motorista. E dar o caminho para ele, né? A atualização do conhecimento ali dentro da academia, da PX, ela é constante para o motorista. E tem lá todo um time com psicopedagoga, tem instrutor, tem os master drivers da PX que fazem ligações para os motoristas, fazem essa tratativa. Mas, óbvio, a transportadora precisa nos avisar, certo? Porque o caminhão é lá da transportadora, a telemetria, gerenciamento, monitoramento é tudo da transportadora. A gente não mexe no SSMA da transportadora. Então a transportadora precisa nos fornecer esses eventos para a gente também fazer essa atualização do conhecimento para o motorista. Uma das iniciativas que a gente tem com os nossos motoristas, por exemplo, é uma parceria que a gente tem com o laboratório Chromatox, que é da DASA. A PX ela antecipa, ela paga, ela dá os vouchers ali, né? Antecipa esse voucher para os motoristas fazer o toxicológico. De 4 em 4 meses, se o motorista da PX quiser ter ali a recência do toxicológico, ele consegue. E, obviamente, isso também influencia numa espécie de gamificação que a gente fez com o perfil do motorista, né? Quanto antes o motorista, ou quanto mais frequente o motorista tiver esse toxicológico atualizado, é um dos itens para melhorar a nota dele. Então, o nível dele, né? O nível. Ele pode ser um nível diamante, que é o melhor motorista, vamos se colocar dentro da plataforma. Daí ele depois tem o ouro, o prata e o bronze. Então, quando o motorista ele faz curso da academia, tem uma boa nota na prestação de serviço e tem o toxicológico com recência, né, que é um toxicológico recente, ele com toda certeza ele é um motorista diamante, exceto se ele cometer, por exemplo, uma infração de trânsito, uma multa, penaliza no histórico dele. Ele recebe a multa, a transportadora nos envia ela, abre uma ocorrência para tratativa e aí a gente vai conversar com o motorista para fazer o ressarcimento à transportadora, mas fica lá no registro do motorista, tomou a multa, ele perde uns pontinhos lá no ranking, vamos dizer. E a responsabilidade pelo custo financeiro é dele. Sim, é do motorista, dependendo da multa, né? Vamos lá. Que são imputadas culpa direta a ele. Sim. Então, não somente como multa, né? Falando da nossa gestão do processo de multa, além da multa que a gente faz toda essa
a gente gere, né, esse processo quando o transportador nos notifica, os sinistros que ele também sofre, a gente acaba acompanhando. E sinistros que eu digo é um dano direto ao casco do veículo transportador. O motorista foi fazer uma manobra e acabou encostando num pilar, acabou tendo algum tipo de dano ou avaria ao implemento durante a condução. Um enrosco. Um galho de árvore, a altura de algum viaduto que não estava sinalizado ou que estava sinalizado também. Tudo isso o transportador nos notifica, a gente avalia. Então, nossa área de sinistros, como você mencionou, né, dentro da área de riscos, a gente tem um time que trata de todos esses eventos e ele avalia realmente se aquilo que ocorreu foi culpa do motorista. A gente pede documentação, vídeos. A gente tem muitos transportadores que hoje trabalham com MDVR, o que auxilia demais em todo esse processo de regulação. Verdade. A gente avalia esse processo e quando existe realmente a culpa do transportador, a gente fala com o motorista, negocia com ele esse dano, a gente avalia orçamentos, a gente avalia a nota, a gente não deixa com que exista um orçamento que seja exorbitante, né, dentro da apresentação do transportador. Então a gente acaba sendo uma ponte importante para os dois lados. O transportador sabe que ele pode contar com a gente para poder ressarcir ele sobre o dano, e o transportador, né, no caso o motorista, sabe que a gente está ali também para poder ser o mais justo possível para ele. E muitas vezes a gente negocia com o motorista e ele pode parcelar esse reembolso. Ele não precisa pagar à vista o dano que ele causou. A gente compra, vamos dizer assim, muitas vezes, né, a gente acaba comprando a dívida que o motorista tem com a transportadora. Então a gente compra, paga lá em créditos na plataforma. Tem um desconto lá, tem uma matemática, mas a gente geralmente, tá, eu acho que 99% das vezes acaba pagando a mais, tá, daquilo que o motorista vai nos reembolsar. Então a gente paga para o transportador na plataforma, antecipa, e aí depois vai acertar com o motorista lá, vai receber em 12 vezes, dá um baita de um desconto, mesmo. Dá um exemplo aqui, compramos por 10, era 20, compramos por 10, e o motorista vai pagar 2 parcelado em 5 vezes, 2 vezes, 10 vezes. Então tem esse serviço também ali tem um departamento lá que se chama DAN, que fica debaixo de uma das diretorias do Michel, que faz esse serviço. Transportadora, corre o risco de ser banido da plataforma? Tem algumas que já foram banidas. O que a gente faz para o motorista, a gente faz para o transportador. Como é que é aquela dele? O pau que bate em Chico também bate. Também bate em Francisco. Isso aí, a gente, o profissional digital, ele vem através dessa economia circular, dessa nova economia que surge, né? E uma das óticas de regulação desse ecossistema aqui, para ele ser saudável, é que as transportadoras avaliem o motorista, e o motorista tenha penalidades através dessa avaliação, certo? Mas que os motoristas avaliem também a transportadora, e que a transportadora tenha penalidades de igual tamanho. E assim, o motorista, na hora que ele está se candidatando na prestação de serviço, que ele está vendo lá tudo, se dorme no caminhão, né? se o caminhão tem caixa de cozinha, se ele tem frigobar e etc. Um dos itens que ele está olhando no contrato, além de valor, marca, modelo, ano, é nota da transportadora. E aí, vamos lá. Motorista que está aí talvez nos assistindo, ou você que está assistindo, tu pode trabalhar numa empresa que é 3 estrelas, numa empresa que é 4 estrelas e meia, ou uma transportadora 5 estrelas. Quem vocês escolhem? Em qual você se candidata? Em qual você se candidata. Então, tem esse tipo de regulação. E o outro ponto importante é o comitê que a gente mencionou, a gente também traz o transportador para o comitê. Não é só para o motorista. As situações que a gente avalia dentro da área de riscos também é ligada a quem lança contratos. Então, se a gente entende como colegiado que existe algum desvio em relação ao transportador, ele também vai ser avaliado e a gente vai ter um parecer sobre ele. Vocês têm, eu percebi lá na Fenatran que vocês têm esse trabalho para o motorista e vocês têm um trabalho para o ajudante, né? Que é muito pouco falado, mas a gente precisa falar, né? E até porque tem algumas apólices, algumas propostas de seguro que eu pego, por exemplo, que diz, não aceita ajudante, ou
tem que fazer cadastro e consulta do ajudante, tem toda uma métrica, né? Tem algumas regras. Ou que proíbem até, né? Ou que proíbe. Então, assim, vamos falar do ajudante também, Ótimo. vamos dar um... Vamos devolver o brilho para os ajudantes? Não, né, Thiago? Vamos lá, vou falar o porquê do ajudante, tá? O nosso propósito é devolver o brilho para a profissão de motorista profissional, tá? Do motorista de caminhão. Se a gente for resgatar a história da empresa, do Jeffrey, mais especificamente, que é um dos fundadores, né? Como é que o Jeffrey virou motorista de caminhão? Como é que ele entrou na logística? Como é que ele entrou na logística? O Jeffrey, na realidade, ele era um ajudante de carga e descarga, e a transportadora que ele trabalhou pagou a carteira C&D para ele. E aí ele se tornou um motorista. Depois ele acabou trabalhando na transportadora e tudo mais, mas foi assim que ele ingressou na carreira. Então hoje a PX, ela tem o quê? Ela tem o ajudante, então para os melhores ajudantes a gente ajuda dando as condições para ele fazer essa carteira C&D, então ele tem que ser um dos melhores lá, passa pela Academia PX, então a Academia PX que faz essa atualização de conhecimento, essa ingressão, vamos colocar na carreira, e depois tem o motorista. Então, o que de fato a gente está fazendo é reviver a história do Jeffrey, que é um dos fundadores, em escala no Brasil, para que talvez daqui a 10 anos todos os transportadores tenham motorista para os seus caminhões, porque, vamos lá, carga nos últimos 10 anos não parou de subir. Tu tens mais carga, tu tens mais entrega, tu tem mais movimentação, a economia cresceu, o número de transportadora está aí, só que o número de motorista caiu. Reduziu. Então, a gente de alguma forma precisa ajudar também esse ecossistema, né, de renovação dos motoristas. Então, a gente traz esse modelo que é muito, vamos dizer assim, apetitoso para as novas gerações, né? Então, os anseios da geração Y, dos milênios, eles são cobertos pelo modelo da PX, e tem também, a gente faz iniciativas para devolver, né, ou trazer a mulher para dentro da logística ali atrás do volante. Então a gente patrocina e ajuda alguns movimentos, tá, para também resgatar e trazer o povo feminino, porque a situação, né, Michel, tá num ponto que todo mundo precisa ajudar, né? Sim, e a gente falando dos perfis, né, a mulher no volante, ela tem um perfil diferente, né? Então existem transportadores que exigem, né, e procuram pelas mulheres. Então a gente acaba sendo uma forma de conectar essa necessidade ou essa preferência com quem realmente está disponível no mercado. E falando sobre o ajudante, que eu acho que é importante a gente frisar, quando a gente traz o termo profissional digital, ele é abrangente nesse sentido. Então ele não é apenas o motorista digital, mas sim o ajudante também se enquadra nesse termo. E o que é interessante quando a gente fala do nosso ajudante, né, que está o ajudante PX, é que a minha esteira de qualificação e avaliação que eu faço para o motorista, eu também faço para o ajudante. Tudo aquilo que eu avalio do motorista, eu também vou avaliar do ajudante. Quando a gente se depara com apólices, que eu digo que pelo meu tempo de vivência no mercado segurador, né, era muito comum a gente ter realmente uma proibição ou até mesmo algumas restrições para o uso de profissionais liberais que ficam na pista, né, que normalmente o pessoal chama de chapa. Chapas. Falando do ajudante, eu trago uma mobilidade semelhante ao que o chapa oferece ao mercado logístico. A gente traz luz a essa classe de profissionais, porque, de certa forma, eles estão desamparados sobre a negociação e muitos deles já têm um acordo já com algum motorista ou transportador e é sempre encontrado ou selecionado para fazer um trabalho por WhatsApp ou já é pré-combinado para poder encontrar com alguém. Só que ele pode ter outros contratos e naquele momento aquele profissional conhecido não está disponível, o motorista precisa, a transportadora precisa de um novo e acaba pegando alguém que ele não conhece e aí ele acaba entrando em risco. Vamos lá. Então, realidade. Às vezes confundem, mas não é, né? Porque o chapa ali que a gente está colocando, ele está à margem da sociedade. Assim, a realidade, desculpa, Sim. a realidade como ela é... A verdade nua e crua. A realidade nua e crua.
essas pessoas estão à margem da sociedade. Então, a gente, com a ideia do impacto social que a gente quer trazer para o nosso ecossistema, da onde que a gente está aqui no Brasil, a gente pega essas pessoas que estão à margem da sociedade, dá um banho de loja, passa eles também na academia, passa em todas as questões de verificação. O pessoal lá também tem que ter meia, eles têm que ter uma meia aberta, eles têm lá um KNAI de carga e descarga específico que o governo já fez para trazer essas pessoas, mas não sei por que a sociedade não instiga isso neles, né, a colocar, dá esse banho de loja e transforma ele então agora num ajudante, né? Agora ele é um profissional, a gente resgata, ressocializa essas pessoas. Então, sim, tem a ideia de transformar ele num motorista no futuro, mas o impacto social de entrada, ele também existe, é muito forte. Tá? Já é um diferencial do que o transportador encontra hoje, porque ele atende, de certa forma, já alguns requisitos prévios de uma apólice. E também é feito um contrato civil com esse camarada, também tem todas regras, direitos, deveres... Todas as normas, a PX segue todas as normas das novas formas de trabalho com o ajudante também. Exato. Seguindo essa linha, falando um pouco de apólice, falando um pouco de sinistro, falando um pouco de seguro, vamos falar um pouco de fraude, vamos falar um pouco de má reputação. A gente sabe que tem uma série de plataformas de frete que tem uma visão muito negativa, né? Seguradoras proíbem, a gente recebe a proposta para apresentar, já diz assim, ó, não pode vir motorista de plataforma de frete. Por que eu estou trazendo isso assim? Por que eu vou fazer essa provocação? Porque é o seguinte, a PX, ela é uma plataforma de frete, ela é uma plataforma que ela entra nessa seara quando a gente pega uma apólice de seguro e vai dizer, olha, não pode vir dessa plataforma de frete, a PX está incutida nessa seara, é isso. Se não for, o Thiago já está quase me apedrejando, se não for, como que vocês estão lidando com isso junto com as seguradoras? Como é que vocês estão organizando isso? Então, bora, na mesa, é ou não é uma plataforma de frete? Vai, Michel, vai. Não, vamos lá, não é. Não é. Okay. Eu vou depois aqui passar a bola para o Michel, mas uma das perguntas mais frequentes que fazem é isso. Se a gente é uma plataforma de frete. Então eu não sou a única. Não. Várias pessoas confundem a PX com uma plataforma de frete. Não é. Pensa que dentro da nossa plataforma a gente teve uma série de cuidados, tá? Desde forma como o profissional é remunerado. Então, ele é remunerado por dia, ele pode trabalhar 12 horas lá por dia. Ele não sabe a carga que ele vai trabalhar. O que o transportador tem que ter é caminhão, então... O profissional dirige o caminhão da transportadora, tá? A gente está muito mais próximo de uma empresa de RH. A gente digitalizou e acelerou esse processo de escolha, tá? Então, o transportador tem que ter caminhão, tem que ter a carga, tem que ter a rota, tem que ter... A gerenciadora de risco dele, o rastreador dele. Isso. E antes, vamos lá, a PX está tomando uma proporção, para a gente entender, a gente tem quase 13 mil motoristas qualificados, tá, hoje no Brasil. E antes de que a gente tenha problemas de fraude, um problema demasiado que venha a ter, vou voltar a dizer, a gente foi no mercado, tá, Maria? Pegou os pés. A gente foi procurar um cara lá de São Paulo, tá? A gente disse assim, pô, olha só, tem uns caras... A gente foi procurar. Antes que desse ruim, a gente precisa resolver. A gente pensou o seguinte, cara, a gente tá tomando uma proporção como empresa que a gente traz esse impacto social. E a gente tá mexendo na logística, que é algo que todo mundo precisa. Pô, a gente precisa se prevenir. Olha só, a gente precisa... da previsibilidade. Isso, né? Vamos... Em algum determinado momento, estamos no Brasil. Né? Uhum. Então, pô, o que a gente pode fazer para se prevenir? Vamos procurar um profissional especializado nisso, que tem anos de vivência na área. Pô, não, vamos pegar os profissionais, não é pegar um profissional, é pegar né? Então a gente vai lá...
Então a gente vai lá, começa a olhar assim, pô, quem são os melhores no país? Quem são os 5 estrelas? Quem são os 5 estrelas? Quem são os profissionais 5 estrelas em questão de risco? E aí, pô, surgiu um nome tal de Michel Bezerra, ele tá aqui do meu lado, essa pessoa aqui, para não ter dúvida. Coincidentemente, mostrando para ele o propósito da empresa. Tá? A gente mostrou o trabalho que a gente queria fazer, mostrar esse impacto social, isso chega até a arrepiar o pelo do braço, aquilo que a gente quer fazer. E, pô, Michel, daí eu acho que é contigo contar como é que tu embarcou nessa história. E o que tu tá fazendo tudo para prevenir esse tipo de coisa. Para prevenir, para evitar que seja um canal de fraude. Isso. Né? Para controlar a sinistralidade. Boa. Eu vou precisar contar uma história antes. Tudo bem? Por favor. A bola é sua. Bom, dentro de toda a minha vivência no mercado segurador, ao longo dos anos eu sempre me especializei muito na questão de tecnologia. Sempre fui muito aderente a esse cenário. E eu tive uma saída do mercado segurador para trabalhar em uma plataforma de fretes, em um marketplace de fretes. Porque quando eu me deparei um pouco com esse mercado, era muito difícil a gente conseguir achar a solução não estando nele. Sim. E nesse momento foi quando eu realmente fui para o mercado e comecei a trabalhar com gerenciamento de riscos em um marketplace de fretes para poder entender quais são as dores do outro lado e as soluções que poderiam acontecer do lado de lá. E passei a entender um pouco mais como a gente poderia trazer situações e ações que mitigassem esse risco. E quando eu voltei para o mercado segurador, na companhia que eu estava, foi quando a gente lançou uma cláusula de plataforma digital, trazendo alguns processos de mitigação desses riscos. Os profissionais colaboraram, corretores, transportadores, as próprias plataformas ajudaram nesse sentido, a companhia, e a gente começou a trabalhar em cima de como a gente consegue mitigar esse processo. E o que eu identifiquei e o que eu defendo até hoje, estando na PX, é que o marketplace de fretes ele não é um problema. O marketplace de fretes ele é uma ferramenta que atende uma classe, uma necessidade específica do transportador. E isso sempre vai existir. A partir do momento que ela passou a existir, ela vai se manter. O problema desse cenário é como você faz a captação do profissional. É ali que você precisa trabalhar e resolver. E eu defendi isso do primeiro dia que eu voltei para o mercado segurador. Até hoje eu defendo e falo hoje com as plataformas de fretes, né, mais conhecidas, e a gente tem esse consenso sobre qual que é o papel de cada um nesse processo. E quando a gente fala da PX, o processo que existe hoje, desde o começo da aquisição do motorista até todos os contratos que ele vai se candidatando e é selecionado, eu não paro de fazer gestão de riscos. Então eu sempre tenho a gestão presente. A gestão à vista do profissional, todas as avaliações que a gente cria, todos os passos de informações privilegiadas que ele recebe em cada fase dessa contratação, ela é muito importante. Então eu não tenho todas as informações que o motorista ele vai receber quando ele chega no contrato, ele não recebe no momento que ele está se candidatando. Ele vai desbloqueando informações ao longo do processo de qualificação e seleção do contrato dele. Então ele sabe qual que é o veículo, ele sabe qual que é o implemento, onde ele vai carregar. Qual é o nome da transportadora? Ele não sabe. Entendi. Se a transportadora não selecionar ele e ele não tiver inicialmente esse contrato entre as duas partes, onde a gente consegue liberar informações, aí sim ele vai saber para quem ele vai carregar. E ele no momento da candidatura ele não sabe nem o destino, não sabe a carga. Ele sabe, por exemplo, se é a granel, se é um líquido perigoso, se ele sabe a origem e dia que ele tem que se apresentar. Exato. Aí quando ele descobre onde ele vai carregar a transportadora, ele chega até o veículo, ele faz um checklist do veículo. Ele tira fotos, ele tem o primeiro contato com o equipamento do transportador. E ali ele vai descobrir qual é o rastreador, ele vai descobrir realmente para quem ele está carregando. A partir daí ele vai ser selecionado talvez para carregar no dia seguinte, nem sempre pode ser naquele mesmo dia que ele foi selecionado. Então o processo que a PX ela traz para o motorista e para a transportadora, ela traz segurança em toda a jornada dele para cada contrato. Então o marketplace de fretes ele não é o nosso modelo. Então, o marketplace de fretes ou a plataforma digital ela atende uma necessidade e um segmento diferente do que a PX tem hoje. A PX ela disponibiliza profissionais digitais que utilizam basicamente frota própria.
Então, essa é uma característica que ela já muda muito o conceito... O perfil de risco, né? E o conceito e o perfil de risco envolvido na operação. Se um transportador hoje no equipamento dele ele possui tela de janela, 3 rastreadores, baú blindado, isca na carga, enfim, todo o quesito de segurança que a frota própria dispõe é onde eu vou estar inserindo o profissional digital. Manutenção, o pneu, verificação da transportadora. Então, quando tu vai colocando e vai somando, aí... Você entende que o critério de uso do profissional digital, ele está numa escala diferente do que o marketplace de fretes faz. Marketplace de fretes, existe uma solução? Também existe. Se existir uma forma de captação saudável e criteriosa, também é um canal de captura de motoristas, TACs, terceiros, que é uma necessidade do transportador. Sim. Mas é que a gente está enquadrado em outro segmento. A gente trabalha com a frota própria. Então vamos lá. Quando eu pego uma proposta de transporte de cargas em que diz lá o seguinte: motorista frota própria é isso, motorista agregado essa é a regra, motorista terceiro, aonde vocês estão? Hoje a gente já está falando com todas as companhias desde dezembro do ano passado, apresentando o modelo da PX, e cada companhia ela tem um critério de enquadramento particular. Tem companhias que enquadraram a PX como só pelo modelo que eu tenho, pela cláusula que vocês fazem, talvez fique mais próximo do agregado. Mas como ele está usando o veículo da frota, está mais próximo do frota própria. Como é um motorista digital, eu vou colocar você como autônomo terceiro. É muito particular. A gente vem apresentando o modelo, a grande maioria ela trabalha com a PX como o perfil agregado. O perfil profissional digital, ele é um anseio nosso em trazer uma alternativa, porque eu acho que enquadrar em alguns dos 3 perfis, que é o que basicamente existe desde quando você trabalha com seguro, desde quando eu trabalho com seguro, desde que inventou o seguro trabalhou com seguro, fica muito pautado nos 3 perfis. Só que a gente está numa nova economia. A forma de fazer negócios, ele mudou. É que na verdade a impressão que eu tenho é que o seguro parece que se agarra num gesso, né? Parece que toda vez que você vai tentar mudar alguma coisa no seguro, na seguradora, parece que Porque se tu for ver, não são as 3 categorias. A gente tem uma nova categoria, né? Porque esse cara ele não pode ser um motorista terceiro. E aí, de novo, eu tô dando a minha visão como corretora de seguros. Sim. Entende? Essa é a minha opinião. Ele não é um terceiro, porque o terceiro é aquele cara que você nunca viu nem ouviu, só ouço falar. Eu falo isso direto, né? Quando você fala de um agregado, querendo ou não, ele também não é um agregado, porque o agregado, o caminhão é dele. Isso. Né? Então, assim, a gente tá falando, mas ele é um frota própria. Ele é um profissional digital no meio disso aqui. Entende? Eu vou falar assim, eu acho que aqui eu sou o mais ignorante em seguros, então eu acho que eu posso até perguntar para os universitários aqui, né, gente? Especialista. Não. Como é que é a história das estrelas? 4 estrelas, 5 estrelas? Entendeu? Eu me recolho a minha insignificância, não abro nem minha boca. É que assim, vamos lá, eu acho que na apólice, né, pelo que eu entendo, eu acho que na apólice a gente não cadastra o motorista, a gente cadastra a placa do veículo, certo? Porque o risco é sempre do CNPJ do qual ele está agregado ou ele tem de propriedade, certo? Então lá dentro da apólice a gente vai colocar os veículos, certo? As placas. E em conjunto com isso, a gente vai colocar o risco do CPF nesta placa. Então, vamos lá, se a placa é da própria transportadora e está aqui. Então, no primeiro case, é frota própria, certo? Qual a mudança de risco que tu tem da metodologia tradicional de contratação daquele CPF, porque ela já passa por agora um outro bloco de risco e disse, se passar por este bloco de risco esse CPF, tá tudo certo. Qual que é a diferença do tradicional para esse profissional digital se ele também passar aqui dentro? Se ele passar dentro de todo esse perfil de risco. Você tem o profissional passando pelo case e pelo portal de risco, certo? E você tem aqui a placa do caminhão, do implemento, no case de risco de frota própria.
Então, eu leigo falei alguma besteira aqui? Eu não sei. Tá por aí. Tá por aí? Continua. Estamos indo? Continua. Então, da minha forma leiga de ver, ele está muito mais próximo de um frota própria, que tem uma regulação, inclusive, vamos assim se dizer, mais severa, porque se o motorista ele for dirigir para a empresa do Michel, ele faz o perfil de risco da apólice dele. Certo? Isso a PX já fez, em mais de uma empresa especializada no mercado, já fez em mais de uma. Mas quando vai na do Michel, ele faz de novo. Quando ele vem na minha empresa, por exemplo, se fosse... Depois de uma semana, ele faz aqui de novo, agora na minha apólice, tudo certinho lá e tal. Quando ele vai para a sua empresa, ele faz de novo o perfil. Então, vou dizer, gente, não sou especialista de seguro. Tá? Pelo que eu escutei falar, já vi de documentação assim, ele não estaria muito mais próximo de uma frota própria com uma regulação mais severa? Não. Pergunta aqui, eu sei que estou sendo entrevistado, mas eu estou fazendo pergunta para o especialista. Bora. O que você trouxe sobre placa e critérios mais rigorosos, acho que são dois pontos diferentes, né? Eu tenho um risco que é ligado à placa e um risco ligado ao CPF. Então, eu ainda faço a avaliação dos dois objetos, né? Ou 3 objetos, quando a gente fala aí de carreta e implemento. Eu posso ter um risco ok da placa, mas não ok pelo CPF, e o inverso também. Perfeito. Né? Agora, quando a gente fala sobre o critério rigoroso que o motorista PX ele passa, realmente é mais rigoroso. Porque imaginando que eu tenho um CLT num frota próprio, normalmente eu tenho a isenção do cadastro ou eu tenho uma avaliação a cada 12 meses. 12 meses? Hoje, no frota própria. É o comum. 12 meses ou, em alguns casos, até isenção. Certo? Ok. Quando a gente fala do motorista PX que trabalha em contratos mensais... Mensal? Média 10 dias. Mas vamos falar mensal. Tá. Eu estou avaliando esse profissional, no mínimo, 14 vezes. No ano? No ano. No ano? Porque eu, PX, avalio 2 no ano. Perfeito. Obrigatoriamente. E aí, a cada contrato, ele é avaliado novamente. E tu estás pegando numa hipótese onde o cara fica 30 dias. Mas a nossa média de contratos é menor do que isso. É 10, 11 dias, tá? Então seria, sei lá, 38 vezes de análise. No ano. Quando a gente fala do risco ligado ao CPF, imagina que eu consigo fazer esse critério de avaliação recorrente e eu tenho um implemento ou eu tenho um equipamento com uma regra de segurança muito robusta. Porque quando a gente pega as apólices, por exemplo, um terceiro, eu consigo exigir o imobilizador? No terceiro? Para ele? Difícil. Raramente os terceiros têm. Difícil. Num agregado, talvez eu consiga. Mas eu tenho um baú blindado num agregado, aí começa a ficar um pouco menor. Acho mais complexo. Quando eu tenho que investir realmente em segurança, eu vou investir na minha frota própria. Eu, transportador. E depende do tamanho da tua frota. E depende, que às vezes eu não consigo colocar em todos. Eu tenho uma parcela deles com uma robustez para atender uma operação específica e os outros eu tenho a manutenção em dia, o controle desse equipamento, eu tenho no mínimo um rastreador, porque a frota própria normalmente ela tem uma flexibilidade de risco maior em relação aos sublimites. Câmera. E ela precisa ter alguns critérios de segurança para conseguir essa flexibilidade. Certo? Então é ali que eu estou inserindo o meu motorista profissional, o digital. Eu tenho uma composição de risco um pouco melhor por conta do equipamento que ele está dirigindo e por conta das verificações rotineiras que ele vem passando na plataforma. Além disso, eu tenho dentro do processo de sinistros que a gente avalia, se esse motorista está excedendo a velocidade, quantas avaliações de riscos voltadas a acidentes eu consigo trabalhar sendo a PX com essa visão interna superior talvez em relação ao que esse profissional teria sendo um frota própria ou numa gerenciadora comum de mercado. Não, quero dizer que existem gerenciadoras que também fazem esse processo, claro, mas não são todos os transportadores que olham para isso. Perfeito. A gente consegue avaliar inclusive o risco de acidente.
Então, além de eu avaliar esse profissional durante o contrato, eu ofereço recursos para poder minimizar isso com custos. Então, eu também, além de qualificá-lo, eu controlo. E classificá-lo ainda, né? Diamante, ouro, gamificar prata. todo um processo. Então, quando a gente fala do profissional digital, eu entendo que a gente está conseguindo trazer uma categoria nova dentro de uma apólice, que ainda é muito facultativo pela postura da companhia seguradora, porque eu também entendo o quanto é complexo quando você senta do lado na cadeira, né, do especialista de GR de uma companhia. Claro. Você também recebe diversos riscos que você precisa avaliar e você precisa encaixar esses blocos e trazer realmente uma condição que atenda a logística, atenda o transportador operacionalmente, mas também proteja a carteira da companhia seguradora. Então esse processo, esse desenho, ele ainda não está muito claro para algumas. E é o que a gente veio fazendo, trazendo à tona qual é o nosso modelo, o que a gente faz de diferencial, como a gente entende que o nosso profissional ele poderia estar enquadrado. Então eu não consegui visualizar que o nosso enquadramento acaba sendo nos 3 perfis padrões da apólice. Eu vejo um 4º perfil. E esse 4º perfil ele traz junto critérios. O importante é que assim, ele não é um profissional digital porque ele vem pelo meio digital, não. Ele é um profissional digital porque ele é feita a aquisição pelo meio digital, porém... A captação dele. A captação está lá, porém, quais são os critérios mínimos que ele atendeu até chegar ali? Hoje, nas seguradoras que já aceitam, ele aparece, por exemplo, uma POS diferente, aparece uma exigência de pesquisa avançada? Não. Hoje não. Hoje nas seguradoras que entrou, está entrando como? Como um agregado e algumas vezes fazem a menção sobre a aceitação da motorista PX. Então ela já vem com um diferencial. Mesmo que os quiserem Ele cita motorista. Eu não peguei. Eu estou te perguntando porque eu não peguei nenhuma proposta ainda com este texto diferente. Eu pego bastante de algumas companhias que falam da plataforma de frete e taxativa não aceita. A minha pergunta para ti é, hoje, tem alguma adequação na apólice? Tem algum texto? Tem alguma coisa? POS, porque, por exemplo, quando a gente fala de uma POS de apropriação indébita é diferente, né? Quando às vezes até da plataforma digital é diferente. Exato, né? Quando o cara não cumpre o PGR e aí não fez cadastro de consulta, fez depois, aprovou, ele já tem uma POS adicional. Isso. Tem esse texto? Tem alguma coisa hoje já? Hoje a gente forneceu, né, um conceito para as companhias, para que eles tenham a forma de como eles querem trabalhar com o nosso perfil. Já havia apólices que mencionavam motorista PX, já havia apólices que liberavam o uso de plataformas digitais, mas com os nossos critérios, né, exigindo que sejam motoristas que sejam MEIs ou que tenham CNPJ, estejam ok fiscalmente, que tenham todo o processo de aquisição que a gente trabalha amparado, né, na apólice. E a gente está trabalhando para que esse profissional digital seja mais simplificado, porque eu imagino que hoje um transportador que trabalha com a PX, alguns pediram uma liberação, outros acreditam que estando como agregado tem cobertura, mas ele não teve ali uma leitura toda da apólice para saber se for um motorista PX ele realmente está amparado ou não está. Isso é muito importante que o corretor e o transportador entendam que se existe essa proibição ou essa regra, ele precisa pedir que tenham uma classificação diferente para o modelo nosso, que não está enquadrado como plataforma digital. Solicitar um endosso, né? Solicitar um endosso. O corretor precisa estar muito atento a isso. E a isso a gente consegue trabalhar bem fazendo essa interlocução com as seguradoras. Perfeito. Deixa eu te perguntar, e a gente já estourou o nosso tempo aqui, mas como corretora de seguros eu preciso levantar essa bandeira, e eu falo muito assim, o podcast Dá Uma Segurada é meu xodó, mas a minha primeira bandeira é a corretora. Uhum. Então eu preciso falar um pouquinho de histórico de sinistralidade. Como é que estamos nisso, né? Histórico de sinistralidade, como é que vocês estão conduzindo isso? Você consegue mensurar, consegue trazer pra gente? Consigo falar, mas existe um conceito que é um pouco diferente do que o mercado segurador entende. Tá. Porque hoje eu não sei a carga, eu não sei o valor de carga, esse cálculo para mim ele fica totalmente fora do que o mercado avalia. Essa informação não tem essa informação? Não tem essa informação. Então essa informação ela fica inteiramente com o transportador, né? Então eu não consigo controlar qual que é o dano direto sobre a carga e a sinistralidade que o mercado avalia. Okay.
O que eu tenho são quantidade de eventos que a gente registra, que o transportador nos traz, mas eu tenho, por exemplo, colisão. Muitas vezes a colisão que ele aciona para PX é uma batida da porta num pilar. Não é a colisão do veículo. Um dano material É um dano na ao pólice da frota, do caminhão, que ele vai acionar o casco. E às vezes ele não aciona, ele aciona a gente faz toda a tratativa de regulação, entendimento, reembolso, compra dívida, ele conserta. Um índice que é muito importante em relação à sinistralidade que a PX tem é a apropriação indébita. Eu não tenho apropriação indébita. Já é um puta ganho, né? Falando do modelo digital, que acho que é a maior dor que o transportador, a seguradora e o corretor entende, é que a apropriação indébita ela não acontece conosco. Porque a nossa gestão ela é à vista, ela é contínua, então eu não tenho esse índice em relação ao meu número de eventos. A gente possui algumas colisões, eu tenho realmente veículo às vezes colide um com o outro, no farol, o trânsito parou. E danos à carga, tem poucos eventos que são comunicados a nós com danos à carga. Tem um índice de tombamento que também ele não é um índice alto de eventos. 2020. Mas esse índice de tombamento chega para ti? Esse chega. Esse chega. Sim. Porque... Sim, até... A gente estava há mais de 40 dias sem ter um registro de tombamento. Okay. Vamos lá. Para um universo de... Para um universo de 13 mil... Não, trabalhando, assim, trabalhando todos os dias, dirigindo, tá? Então a gente tem lá o índice de dirigibilidade, o número de profissionais dirigindo caminhões naquele dia. Passa de 2.200 todos os dias. Assim, então, há 40 dias, mais de 2.000 motoristas, o índice zero de tombamento. Isso. A quantidade de motoristas diferentes que ficam em circulação mensal deve estar na casa hoje de mais ou menos uns 5.500 diferentes. Eu acho que isso já dá para fazer. Quem está ali já dá para ter uma ideia da. Você imagina que são mais de 5 mil veículos no mês rodando e eu tenho um tombamento há mais de 40 dias sem acontecer. Então, uma transportadora, às vezes, que tem 100 veículos, 30 veículos, ele pode ter um tombamento por mês. Exato. 2, 3 com isso. Exato. Então, o nosso índice é muito baixo. Tá? Então, a sinistralidade que a gente tem ele acaba sendo muito menor. Roubo de carga. Roubo de carga, em 2024, nós tivemos 2 eventos. Foram 2 eventos de roubo registrados. Foi 2? Acho que foram 2. Eu lembro, é um negócio... Nesse mesmo índice, 5 mil... Isso, exato. Essa é uma crescente nossa em relação a dias, né? Vamos lá. Talvez ano passado a gente tinha uma média de 1.000 e poucos motoristas dia rodando no volante. E a gente vai chegar no final do ano, Black Friday... no final do ano... É que a gente a gente cresce muito rápido. Se for comparar aí 3 anos e meio, desde quando a gente recebeu a primeira rodada de investimento, a gente cresceu 340 vezes, 346 vezes. Hoje a gente já é uma das 100 maiores empresas aqui de Santa Catarina e começa a ter já hoje expressão nacional. Então, claro, a gente espera que, vamos ficar... risco zero, né? Acidente zero, a nossa meta lá, meta zero, acidente zero e etc. Mas a gente sabe que com o volume aumentando, a gente precisa colocar cada vez mais esforço para continuar com os nossos índices, né? De, um tombamento a cada 40 dias, a gente tem lá, a gente fica contando, é uma vitória lá pro time. Sim, óbvio. E assim, outro ponto importante falando de sinistralidade é que todas as coberturas básicas que a gente tem hoje no transporte, ele chega para nós como uma crise. E aí a crise ela é tratada por um time especializado sobre a crise. A gente, em alguns eventos, a gente conta com acionamento de pronta resposta para preservação do veículo, carga e motorista. Então ela vem para uma esteira diferente de tratativa nossa, do acompanhamento da gestão. Então a gente também acompanha em loco em muitos desses casos. Então quando você tem um tombamento, por exemplo, a gente tem essa tratativa de crise e posso falar que mais de 90% dos casos a gente foi o primeiro a chegar no local. Minimiza a possibilidade de um saque. De um saque, preservação do equipamento, a preservação da vida do motorista. Às vezes o motorista ele também tem algum tipo de uma colisão que ele precisa ir até o hospital ou pegar os pertences dele, ou a família precisa estar presente no hospital. A gente também faz esse tipo de gestão. Olha só, chegamos ao fim do nosso episódio. Ah. Vamos de novo. Vamos.
Olha só, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Foi incrível. Eu confesso que quando eu fui na Fenatran, eu fiquei muito encantada com o que eu vi. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, a gente falar sobre essa solução. Eu sei que eu faço umas perguntas mais provocativas para entender, mas é porque assim, ó, a hora que eu vou falar com um transportador, e eu vou oferecer para ele soluções, e é isso que eu sempre proponho, né? Eu não chego lá para vender só um seguro, eu chego lá para entregar soluções. Perfeito. E eu sei que tem muitos corretores que me acompanham, muitas corretoras que me acompanham, inclusive esse ano de 2025 eu vou trazer mais mulheres corretoras aqui, para todo mundo saber, para todo mundo entender como de fato funciona. Então, por isso que eu acabo fazendo essas perguntas. Maria, tá 100% correto, porque é esse o sentimento que quem tá assistindo aqui a gente, provavelmente é a mesma curiosidade que tu teve dele tá fazendo lá. E eu acho que a condição perfeita tem que fazer esse tipo de pergunta, porque quem é da logística é preto no branco. No final do dia, cara... Sobre isso. É sobre isso. Isso aqui vai, isso aqui não vai. Funciona ou não funciona? E aí, nessa linha do funciona ou não funciona, fui no stand da Fenatran, a gente conversou, eu e o Michel. Os caras entraram em 2025 e lançaram uma taxa zero. É verdade, pô. Vamos lá. Abri o site essa semana, olhei lá e disse, taxa zero? Que coisa que é essa, afinal? Um merchanzinho do final aqui, ó. Você tem 10 segundos. Transportador, teste, entra na plataforma, não tem mensalidade, só tem custo se utilizar. E ainda por cima agora tem umas regras lá, taxa zero, tu pode participar, a gente não vai ganhar nem nada, tá? É pra você testar. Pode testar, entra, testa. Você e teu time vai gostar, vai ser produtivo, tu tá deixando dinheiro na mesa. Caminhão parado no pátio... Não paga frete. Não paga frete, não. E é o seguinte, eles ainda disseram que se você for visitar eles em Joinville, você ainda brinca num tobogã e você ainda ganha cuca. Perfeito. Exato. Só entrar em contato com a gente, marcar a visita, a gente tá te esperando lá. É sobre tem isso. Café Onde também. acha? Site? Site www.motoristapx.com.br. Instagram também. Instagram? LinkedIn, Motorista PX. Estamos em tudo. Sim. Exato. Perfeito. Pessoas, era isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Agradeço a presença de vocês. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.